DesterroCast, apresentação, Diácono Fábio Pavan. Olá, estamos aqui na Desterro FM para esse momento de aprendizagem, essa forma maravilhosa de nós aprendermos aqui com o Padre Júnior Fagioli, que vai nos falar a respeito de alguns temas que estão muito em voga agora, principalmente na nossa diocese, mas claro, em toda a Igreja Católica do mundo inteiro. Então, para começar com o nosso convidado especial, Padre Júnior Fagioli. Padre Júnior Fagioli tem 26 anos, é natural de Mauá da Serra, aqui no Paraná, é filho de Jurandir Fagioli e Marlene Aparecida Rocha Fagioli. Tem outros dois irmãos, eles não são padres não, né? Não são. Não, tá ok. É natural da paróquia de São Pedro Apóstolo, Decanato Centro-Sul, aqui da Diocese de Apucarana. Foi coroinha e cerimoniário dos 10 aos 13 anos de idade. Aos 14 ingressou no Seminário Menor São José, aqui em Apucarana, onde realizou seus estudos de ensino médio de 2013 a 2015. Em 2016, ingressou no Seminário Maior Diocesano, aqui também na nossa Diocese de Apucarana, onde fez o seu ensino, a etapa propedêutica de 2017 a 2019. Depois ingressou no Seminário Maior de Teologia e terminou sendo ordenado diácono em 2023 e também presbítero em 2024, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, aqui em Mauá da Serra. Foi nomeado vigário paroquial da Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes, e que é onde está atualmente, e é assessor eclesial da Pastoral do Adolescente na Diocese de Apucarana. Tá correto isso, né, padre? Perfeito. Muito bem, ótimo. Então, nós temos alguns pontos muito importantes para nós ensinarmos, ou não só ensinarmos, mas para aclararmos, que eu tenho certeza que muitos dos nossos fiéis da nossa diocese e também fiéis do mundo inteiro, católicos de toda parte, também têm algumas dúvidas em relação a isso daí. Primeiro, aqui na nossa diocese nós estamos vivendo um ano especial, um período especial. Toda a nossa Igreja Católica está vivendo um momento especial porque o Papa decretou 2025 como ano santo. Só que, além disso, nós estamos escutando o nosso querido Bispo Dom Carlos falar do ano jubilar, comemorando 60 anos na nossa diocese. Então, a primeira pergunta, Padre Júnior, o que é ano santo e o que é ano jubilar? Bom, olá a todos que estão nos acompanhando através da Rádio Desterro FM, você, meu querido ouvinte, você, minha querida ouvinte, que nos acompanha, e obrigado também pela acolhida aqui na rádio. É com grande alegria, então, que nós iniciamos essa temática do ano santo ou ano jubilar. Mas podemos nos perguntar, diácono, o que realmente é um ano santo ou um ano jubilar? Nós precisamos talvez identificar um pouquinho algumas questões quanto à terminologia ou à etimologia da palavra jubilar, traduzida para o português, mas provinda de uma tradução no latim, chamado jubilare, este verbo, que transmite para nós esta alegria, Jubilosos estamos, festejando estamos, portanto, de alegria. É a palavra jubileu que é traduzida do verbo latino, mas que tem a sua etimologia, a sua raiz, no termo hebraico chamado jobel, que significa chifre de carneiro, que ao ser soprado este chifre de carneiro, convocaria todo o povo santo para uma festa e para um ano de libertação, um ano de liberdade, Engraçado que este chifre de carneiro, ou este instrumento que se torna chamado shofar, ele é um instrumento de sopro feito a partir deste chifre de carneiro e que geralmente era utilizado nas festividades, nas cerimônias judaicas para convocar. Aí está, convocar todo o povo para um ano de libertação, um ano de grande cerimônia para com Deus. Padre, só fazendo uma pequena pausa aqui, aquele barulho, como que eu poderia dizer,
é aquela trombeta, como a Exato. gente diz, que nós conhecemos do Cerco de Jericó, né? Exato, Que exato. normalmente é gravado, é aquele som, né? Exatamente aquele som que é o som do shofar. Né? Muito parecido com aquilo seria o som do shofar. Justo. Que durante as cerimônias judaicas era o primeiro som que o povo todo ouvia para decretar um ano de graças, um ano de bênçãos, um ano de libertação para com todos. E nós temos isto na raiz bíblica, quando nós vamos lá para o livro de Levítico, no capítulo 25, você, meu irmão, minha irmã, acompanha aí com a sua Bíblia. Levítico, capítulo 25, os versículos de 8 a 17, nós vamos tendo o próprio Deus instruindo sobre este ano de graça, né? Quando ele vai nos dizer o seguinte: conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos. Tais semanas de anos darão um período de 49 anos. No dia 10 do 7º mês, você fará soar a trombeta. Esse Jobel que diz, né? Declare santo o 50º ano e proclamem libertação para todos os moradores do país. Será para vocês um ano de alegria, de júbilo, portanto. Cada um de vocês recuperará a sua propriedade e voltará para a sua terra. Portanto, o jubileu será uma grande coisa na Sagrada Escritura, porque produz realmente este ano de graça, este ano de libertação, e a cada 50 anos é vivenciado, né, esse descanso à terra, marcado por assim, libertando os escravos, libertando os cativos. É um ano de devolver os bens tomados de outras pessoas. É um ano de conversão profunda. Por isso que dá esse destaque levítico, através da palavra de Deus, como um ano de conversão, de tomada de consciência no que estamos como peregrinos aqui neste mundo, tomada de consciência entre os bens e males que estamos fazendo e procurarmos alicerçarmos a nossa vida em Deus. O padre, e interessante em relação a isso é que na raiz bíblica do Antigo Testamento nós temos algo que vem para o perdão das dívidas, né? E isso daí é uma coisa que daqui a pouco nós vamos conversar. Exato. Na hora que a gente estiver falando a respeito também das indulgências que esse Ano Santo também promovem. Mas é interessante que desde lá do Antigo Testamento, isso recuperado agora, né, com a ótica, com a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos algo interessante, né? Porque desde lá vinha isso. As pessoas eram perdoadas das suas dívidas. E guardem isso, meu querido ouvinte. Isso é importante você guardar. Esse significado é profundo e é espiritual. E daqui a pouco o padre vai falar um pouco mais a respeito disso para a gente aqui. Então, continuando, padre, aqui agora a respeito do Ano Santo, do Ano Jubilar. Exato. E este Ano Santo, ou Ano do Jubileu, como nós dizíamos, que é um ano de graça, um ano de perdão, um ano de libertação, portanto, como que ele adentra, então, depois para a Igreja Católica, né? Portanto, o Ano Santo, para nós católicos, ele também tem esta conotação bíblica, conforme nós vimos há pouco no livro de Levítico, e é também chamado de Ano Jubilar, para todos nós, esse ano de graça, esse ano de bênção. É um período especial que a Igreja Católica, toda ela, a Igreja Universal, todo o globo terrestre, celebra com todos os fiéis e que são chamados a aprofundar realmente esta fé e buscar esta grande renovação espiritual, né? É chamado também e marcado por grandes celebrações das quais nós conseguimos tantos benefícios espirituais nesse sentido, através do perdão maior, que são chamadas também as indulgências, que logo mais nós seguiremos para este assunto, muito interessante, inclusive, mas é marcado também o Ano Jubilar. Podemos destacar por grandes celebrações, conforme nós ouvimos e vimos também através das grandes publicações ali do Vaticano, com o Papa Francisco abrindo a Porta Santa, né? Nós falaremos um pouquinho também sobre o que é esta simbologia de abrir a Porta Santa, marcado por fecunda oração. Todos os fiéis são direcionados a rezar assiduamente, marcado por peregrinações em locais santos, em locais determinados pelo Sumo Pontífice, e claro, dentro da igreja particular, os bispos também recebem, como eles têm o munus de santificar, governar e pastorear todo o povo de Deus, também podem decretar em suas dioceses alguns lugares
para serem, algumas igrejas, para serem portadoras desta graça, né, destas bênçãos, além, claro, do que nós já falamos das indulgências, né, concedidas a todos os fiéis. Muito bem. E nós falamos então a respeito disso, do jubilar, do que é o ano jubilar, o ano de graça. Misturamos um pouco aí ano santo com ano jubilar e agora vem essa pergunta, padre. Tem diferença de ano santo e ano jubilar ou é a mesma coisa? No fundo, acaba sendo a mesma coisa, porque nós jubilamos de alegria pelas bênçãos que Deus nos concede. E aí está este grande ano santo, ao qual nós invocamos a presença de Deus sobre todas as nossas famílias, sobre todos aqueles que creem no nome de nosso Deus. É isso que faz essa distinção bonita, na verdade, essa junção tão importante, né? Então, por exemplo, na nossa diocese, vamos colocar de uma forma específica para nós, da Diocese de Apucarana, que nós estamos, né, no ano santo decretado pelo Papa e, ao mesmo tempo, entre aspas, o ano jubilar do jubileu de 60 anos da nossa diocese. Imagina que não tivesse ano santo do Papa, que fosse só 2025, ano normal. E poderia também ter o ano jubilar somente na nossa diocese, decretado daí no caso pelo bispo? Isto, nós temos algumas cláusulas em que os bispos, os ordinários locais, né, o bispo dentro de uma diocese, ele tem essa possibilidade de pelo menos 2 vezes a cada ano proclamar, assim, indulgências plenárias sobre os seus fiéis, né, em algumas determinadas solenidades, algumas determinadas festividades. E neste sentido, imaginemos que não houvesse decretado em toda a Igreja Universal pelo Papa Francisco um ano de jubileu, mas nós estamos completando 60 anos de caminhada enquanto Diocese de Apucarana. Desde 1965 e agora 2025 completamos esses 60 anos de caminhada, por isso um ano jubilar, um ano de agradecer a Deus pelos inumeráveis benefícios que Ele tem nos concedido através dessas 6 décadas praticamente. E, claro, também, além do mais, de toda essa junção e peregrinação do povo guiando-nos sempre para com Deus, né? Então é possível, seria possível o bispo ter decretado apenas na Diocese de Apucarana ano jubilar. Este ano jubilar, como estamos vivenciando. Então nós temos a junção, vamos dizer assim, particularmente especial nesse ano 2025, de um ano santo jubilar da fé católica universal, junto com o ano santo jubilar da nossa diocese. Diocesano, quer são dizer, bênção em dobro. Pois é, multiplicada as bênçãos. Com certeza. E nós vamos entender o que isso tem a ver comigo. Você deve estar se perguntando, meu querido ouvinte, meu querido internauta, o que isso tem a ver comigo e o que isso me afeta? Afeta. Afeta. Daqui a pouco a gente vai ver o quanto isso pode de fato afetar principalmente a sua vida espiritual. Não é verdade, padre? Exato, exatamente. Muito bem, e o senhor já falou aqui um pouco aqui a respeito de toda a comemoração, do júbilo, do Ano Santo, e nós temos essa situação de que muitos acompanharam pela televisão, viram em noticiários, que o Papa Francisco abriu uma tal de Porta Santa. Qual o significado disso, padre? Eu acho que um pouquinho antes de nós irmos para a Porta Santa, uma outra distinção ela é válida, né? Por exemplo, nós temos 2 distinções entre jubileus. Sim, né? É verdade. Uma delas é um jubileu que o Papa pode proclamar enquanto jubileu ordinário, né? Ou seja, um jubileu que a cada 25 anos ele acontece. E outra coisa, se trata de um jubileu extraordinário, que por um determinado momento, ou determinado motivo, ou catástrofe, de repente, o Papa possa intervir em todo o mundo, decretando este jubileu, por isso, extraordinário. Alguma distinção ela é válida nesse sentido. Por exemplo, o jubileu ordinário, ele é o que se verifica em Roma a cada 25 anos, como nós sabemos. Portanto, inicia-se as primeiras vésperas de Natal, sempre os jubileus, como nós iniciamos no último dia 24 de dezembro, o Papa Francisco deu início ao ano jubilar, e termina com as segundas vésperas do próximo ano, de Natal, do Natal do próximo ano, no caso, este ano de 2025. Iniciou na primeira vésperas do Natal de 2024 e se encerra nas segundas vésperas do Natal agora de 2025, este ano jubilar.
Vamos fazer uma outra pausa aqui para explicar para o nosso ouvinte o que é a véspera. Nós temos dentro da Igreja Católica, principalmente que é seguido pelo clero e pelos religiosos, as orações das horas, como é popularmente dito, a liturgia das horas. E ela é composta principalmente pelo clero paroquiano, por assim dizer, por 4 momentos durante o dia, que seriam as laudes, as médias, as vésperas e as completas. São momentos de oração. Então, as laudes de manhã, que é o louvor, as médias ao meio-dia, depois as vésperas, que seria no entardecer, na parte da tarde, e as completas na hora de dormir. E quando nós temos um domingo, que é um dia especial, dia do Senhor, o domingo ele começa nas vésperas do sábado. O que seria as vésperas do sábado, aquela oração do final da tarde do sábado, já é o domingo, já é comemorado o domingo. Então, o que o padre falou aqui é que começa nas vésperas, ou seja, nas primeiras orações do Natal, quer dizer, no dia anterior ao Natal, no dia 24, quando já está entardecendo para o dia do Natal, um dia antes, e termina nas últimas orações do Natal do ano seguinte, quer dizer, as vésperas do outro ano, né? Exato. As segundas vésperas, como Sim. nós entendemos, né? Sim. Então, só para você entender que isso é marcado por momentos da liturgia da igreja. A liturgia das horas, né? O ofício das leituras das horas, em que o clero faz, de fato, essas orações. Então é marcado por esse período, por isso que se diz vésperas. Não quer dizer véspera que é véspera do Ano Novo ou véspera do Natal. Sim. Vésperas é o nome de uma oração, Sim. de uma oração dentro da liturgia das horas. Feito esse parêntese, padre, só para o pessoal entender certinho do que está se tratando isso, seguimos então. Nós temos 2 tipos de ano jubilar, ordinário e extraordinário. Há pouco tempo atrás nós tivemos um extraordinário, né? Extraordinário. Em 2015 nós tivemos um ano da misericórdia, intitulado pelo Papa Francisco ainda também, Sim. né? Já é o 2º ano jubilar, portanto que ele convoca nesse sentido. Um extraordinário e um ordinário agora, aquilo que já estava programado. Eu ainda faço talvez um pequeno acréscimo naquela questão das vésperas que você Sim. dizia um pouquinho antes, que é com relação, nós podemos notar isso nitidamente nas vésperas do sábado, Sim. quando nós iniciamos as missas dominicais. Por que nós já celebramos o domingo no sábado à noite, nas Sim. nossas liturgias? Aí está o motivo das vésperas. A partir das 18 horas, portanto, do sábado, já se considera na liturgia, para nós católicos, nesse sentido, nós celebramos as missas já do dia do Senhor, do domingo. E a palavra domingo tem este acréscimo, né? Dominus, o dia do Senhor. Né? É importante essa E isso é questão. interessante de ver, e eu acho lindo isso dentro da Igreja Católica, né, diga-se de passagem, padre, porque isso é bíblico. Sim. E isso é do Antigo Testamento. Porque até hoje, os hebreus, os judeus, eles fazem isso. Eles começam o sábado deles, que eles ainda comemoram o dia do Senhor no sábado, que eles chamam de Shabat, eles começam nas vésperas da sexta. Exato. Né, que seria algo assim. Então, a igreja, apenas no dia do Senhor, que é no domingo, nós temos isso. As vésperas do sábado já é comemoração do domingo, do Exato. dia do Senhor. Exato. É por isso, isso de nós celebrarmos a missa, a liturgia da missa do domingo já no sábado à noite. Já no sábado. Se nós formos celebrar uma missa, por exemplo, padre, às 3 da tarde, ou uma missa de manhã no sábado, é liturgia do sábado, né? É liturgia do sábado, a menos que tenha alguma eventual importância e Sim. que o próprio bispo tenha determinado antes, né? Na catedral nós temos essa concessão de Dom Carlos, né? Então nós celebramos já a liturgia de domingo a partir das 15 horas. Ah, que legal. Né? Mas é apenas uma concessão que pode ser oferecida, mas no ordinário geral é a partir das 18 horas Perfeito. do sábado. Muito bem, então seguimos, aprendemos o que é um ano jubilar, aprendemos que o ano jubilar e ano santo tem o mesmo significado, estamos vivendo um ano santo jubilar duplo na nossa diocese, né? Tanto da Santa Igreja Católica Universal como um todo, como também na nossa igreja particular de Apucarana, da nossa diocese de Apucarana. Então, estamos comemorando 2 vezes ano jubilar. No caso de 2025, um ano
ordinário. Ordinário. E o que vivenciamos em 2015 foi um ano extraordinário. Extraordinário. Que o Papa concedeu o ano da misericórdia. Decretado de uma forma por inspiração do próprio Papa. Todo Papa, no início de seu pontificado, ele pode ter esta determinação diante, claro, de alguns requisitos próprios, né? E ele pode decretar, né, este ano jubilar extraordinário. Nós falávamos que tinha essas duas distinções, né? O ano jubilar, portanto, extraordinário, nós podemos ver, e o ordinário, comecemos pelo primeiro, o ordinário, aquele que acontece a cada 25 anos, portanto, né? O ano jubilar ordinário é aquele que, então, nós temos já por Roma, que a cada 25 anos nós o celebramos, como nós celebramos em 2000 e agora em 2025. Mas, se nós formos ver, desde o século XIII foi quando iniciaram os anos jubilares. Tem uma reportagem, eu estava vendo na Unicinos, antes já preparando também para essa entrevista, mas ao todo foram 28 jubileus que nós, enquanto Igreja Católica, durante esses 2025 anos, temos vivenciado. Jubileus ordinários. Sim. Nesse sentido, e alguns extraordinários também. Né? Mas a dimensão do jubileu ordinário, nesse sentido que fica, aquele que é vivenciado a cada 25 anos e por isso já tem uma ordem, uma organização própria nesse sentido. Né? Nós falamos que inicia-se na primeira vésperas do ano anterior, né, decretado pelo Papa, tem uma bula específica de proclamação deste ano, alguns requisitos, o que o Papa orienta para que se reze durante este ano todo do jubileu, e que nós podemos abordar mais para frente também, e que se estende até a segunda vésperas do ano que termina. No caso, este ano 2025 termina na segunda vésperas de domingo. Agora, o ano extraordinário, ou jubileu extraordinário que nós podemos ter assim, nós podemos ver que é aquele que dá virtude de uma circunstância particular, muito específica, por exemplo. Inicia-se, provavelmente, eu dizia que no advento de um Papa, né, o Papa Francisco iniciou seu pontificado metade, mais ou menos, o primeiro semestre ali de 2013, né? Logo em seguida, em 2015, proclamou este ano extraordinário, esse jubileu extraordinário, que foi o jubileu da misericórdia, né? Então, um jubileu extraordinário pode acontecer em um advento do Papa, né, quando ele inicia o seu pontificado, na cessação de um flagelo. Por exemplo, há algum tempo nós vivenciávamos a pandemia. Né? Infelizmente, tiraram muitas vidas, muitos nossos amigos, irmãos, familiares. Nesta ocasião, o Papa recomendou-nos uma incisiva oração, confiando na graça de Deus. No entanto, visando já 2025, não havia ainda proclamado um jubileu extraordinário, por ocasião que no seu pontificado já havia determinado em 2015 um jubileu extraordinário. Pode acontecer, portanto, só para ficar mais claro, no início de um pontificado de um Papa, numa circunstância muito específica, como a cessação de um flagelo, algo que de uma guerra, por exemplo, em vista da paz, com certeza. Sim. E em 2015 nós tivemos essa graça de vivenciarmos este extraordinário jubileu da misericórdia, né, com a proclamação do Papa Francisco. E sabe, padre, só uma curiosidade, as pessoas de repente estão perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sei o que de fato pode acontecer contigo em termos de conversão nesse ano jubilar, mas eu quero dizer que eu particularmente, em 2015, o ano do Jubileu da Misericórdia, para mim foi muito especial, foi um ano de uma conversão muito especial para mim. Aconteceram coisas maravilhosas em relação à fé nesse ano devido à vivência, porque foi um ano de vivência muito intensa de espiritualidade para nós aqui em Santa Fé, inclusive, porque nós tivemos naquela época, o Papa decretou portas santas nas dioceses, nas igrejas particulares. E o nosso bispo da época decretou Santa Fé como Porta Santa. Porta Santa. Também. Certo. Então nós temos até hoje ali a inscrição que foi Porta Santa naquela ocasião.
E nós tivemos uma vivência muito intensa de toda essa espiritualidade do Ano Santo, do Ano Jubilar da Misericórdia de 2015, e isso particularmente tocou profundamente a minha vida. Foi um ano que eu digo assim, que foi o ano da minha conversão verdadeira. Olha só, né? Que foi o ano do início da escola diaconal, né? De fato, de aceitar o convite, né? O desafio, e isso para mim foi um marco na minha vida. E então, quero dizer para você, meu querido ouvinte, meu querido internauta, que de fato o Ano Santo ele não é só porque o Papa decreta, não. Isso, a nossa igreja é guiada pelo Espírito Santo desde a época de nosso Senhor Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, por Pedro e os seus sucessores. Sempre foi o Espírito Santo que guiou a nossa igreja. Então o Papa faz o que o Espírito inspira. Portanto, tenho certeza que tem algo muito especial preparado para cada um de nós nesse Ano Santo de 2025. Vivenciemos ele com muita intensidade, que não vai ser de forma alguma algo ruim para nós. Pelo contrário, vai ser algo muito bom para a nossa alma, para a nossa religião, para a nossa fé. Pode ter certeza disso. Exato. E então nós chegamos nesse ponto. A Porta Santa. A Porta Santa, exato. Né, que eu tinha atravessado botado a carroça na frente dos bois, né? Mas agora vamos ver certinho na sequência. Depois do Ano Santo Jubilar, aprendemos a respeito da diferença do extraordinário e ordinário, e agora sabemos que, por exemplo, no extraordinário de 2015, o Papa decretou portas santas por todo mundo. Exato. E agora esse ano está diferente, né? Sim. Agora não tem portas santas decretadas em todo mundo, né? Não. É diferente, Exato. né? Ficou principalmente em Roma, nas Sim. portas das basílicas papais, né? Então vamos saber o que é isso. Inclusive, é interessante, às vezes nós chegamos nas igrejas, não reparamos muito em alguns detalhes, mas que fazem uma certa diferença para todos nós. Você, meu irmão e irmã, que já foi em Apucarana, na catedral, agora a Basílica Menor, Nossa Senhora de Lourdes, né? Repare na porta de entrada, a porta principal. E a porta principal, ela foi toda revestida, foi toda ornada como porta santa também, né? Como porta de graças e bênçãos. É o que nós vivenciaremos na Romaria, dia 9 de fevereiro. Já fica o convite e marcado a data Com também. certeza. Mas se você reparar na porta, ela tem uma inscrição. Ela tem uma inscrição e uma imagem. A imagem do lado esquerdo, se não me engano é o esquerdo, de Nossa Senhora de Lourdes, e o lado direito, uma imagem de Santa Bernadette, quem teve a graça de contemplar a aparição, né, de Nossa Senhora de Lourdes. E embaixo destas imagens de Nossa Senhora de Lourdes e embaixo da imagem de Santa Bernadette, nós temos uma inscrição em latim, que eu pego aqui e está dito Ego sum iannua ovis. Esta inscrição quer nos dizer, a tradução literal é eu sou a porta das ovelhas, ou seja, é uma referência direta ao capítulo 7, ou melhor, capítulo 10 de São João, lá dos versículos 7 a 18, quando nós vamos vendo que é Jesus, o verdadeiro pastor, que guia-nos ao caminho, às pastagens fecundas, né, que é o seu reino celeste, através desta imagem simbólica. E a porta santa é esta imagem simbólica de que é Cristo a porta de entrada para o céu. É Cristo o arco central de entrada, a acolhida central para um convertido adentrar ao reino dos céus. E é por isso que a porta santa sempre é tida como uma porta robusta, uma porta mais enfeitada, podemos dizer no popular, né? Uma porta que tem algo diferente nela. E aberta, sim, pelo Papa Francisco, como nós vimos nas vésperas de Natal do ano passado, em que ele bateu com a férula, aquele cajado que ele porta consigo, né, se chama férula. E ele bate nesta porta por 3 vezes, invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a porta se abre, demonstrando que Cristo, que é a porta das ovelhas, e nós, que somos ovelhas do Senhor, somos fiéis do Senhor, discípulos do Senhor, adentramos por ele, que é o nosso caminho, verdade e vida. E por isso que ela é marcada por ela é enrobustecida nesse sentido, marcada por ser assim como tido a porta santa, né? E a porta simbólica,
onde o Papa quer nos transmitir esta mensagem com que João no capítulo 10 vai nos dizer. Cristo como sendo a porta e que dá a aderência, dá o acesso ao paraíso celeste de todo convertido, quer nos introduzir ao reino que é do Pai, ao reino dos céus. Que coisa bonita. Tem um significado tudo na Igreja Católica. Olha, isso vale para você perceber em tudo. Não é só nisso que nós estamos tratando aqui hoje, não. Mas tudo na Igreja Católica tem um significado. Nada que está na liturgia é colocado lá à toa. Tudo tem um porquê. Tudo tem um significado profundo e espiritual. Tenha certeza disso. Olha que coisa mais linda. Exato. Esse significado da porta santa, do porquê essa porta santa, né? E que, né, outros cristãos de outras denominações que não católicos, de repente não conseguem entender isso muito bem. Mas é claro, né, a nossa igreja ela é cheia de simbolismos e guarda uma tradição antiquíssima que é preservada até os dias de hoje e faz toda a diferença, né, padre? Faz toda a diferença na nossa fé. Que com coisa toda linda. Certeza. Não são 100 anos apenas de caminhada, né? 500 anos, mas são 2025 anos através tempo, dessa né? grande sucessão apostólica, né? Nós dizíamos ainda que cada uma destas basílicas que nós intitulávamos no início, o Papa Francisco não decretou todas as igrejas do mundo inteiro como porta santa. Algumas específicas, e podemos aqui destacar pelo menos 5 que estão em Roma, né? Cada uma das basílicas maiores de Roma, elas têm tido esta característica como porta santa, né? Que é uma fachada, ou esta morada fora ali no período especial, que é o do Ano Santo. E neste ano jubilar, e este ano santo, nós temos algumas, como por exemplo, que nos incute e leva-nos a um caminho de peregrinação, irmos até ela. Claro que nem todos têm a possibilidade de ir até Roma, infelizmente, e testemunhar, passar pela Porta Santa, e por isso nós temos a graça de vivenciarmos a Porta Santa nas nossas dioceses através da Igreja Mãe, chamada a Igreja Catedral. É através da Igreja Catedral que nós passaremos, portanto, simbolicamente, nesse sentido, para obter a indulgência plenária, para obtermos as graças e obtermos os benefícios espirituais que tanto almejamos nesse sentido. Qualquer lugar é como Porta Santa, qualquer igreja é Porta Santa, participando nesse sentido ativamente das Santas Missas. Não, algumas específicas, portanto, como as basílicas de Roma, São Paulo, Fora dos Muros, a Catedral de Latrão, São Pedro e Santa Maria Maior, são estas principais que são tidas como basílicas portadoras desta grande porta santa que nós assim a entendemos, né? E a catedral de cada diocese também nesta referência da abertura do ano jubilar, né? Mas podemos orientar-nos, por exemplo, o documento que o Papa Francisco lança à mão desse sentido do Ano Santo, ele vai nos orientar e faz alguns requisitos. O documento destaca que os fiéis poderão obter a indulgência jubilar se empenharem uma piedosa peregrinação. Engraçado que dia 9 de fevereiro nós teremos essa peregrinação quando todas as paróquias da nossa diocese, se não me engano são 36 municípios, pegando o Vale do Ivaí, né? Desde lá de Ariranha do Ivaí, né, até aqui nós temos em Santa Inês, Colorado, né? Itaguajé. Todo esse trecho pertence à diocese de Apucarana, né? Temos outras 2 arquidioceses aos lados que fazem margem conosco, Maringá e Londrina, mas todo esse trecho de Itaguajé, Colorado, Lobato aqui, até o sul de nossa diocese, lá com Ivaiporã e também Ariranha do Ivaí, todo aqui é o nosso território. E neste dia 9 de fevereiro, estaremos reunidos com fé, amor e devoção, celebrando o Ano Santo jubilar e também o jubileu dos 60 anos de criação de nossa diocese de Apucarana. E aí nós temos alguns requisitos. Basta somente irmos despreparados espiritualmente? Não. Temos que ter alguns requisitos para nos prepararmos. Então, com a confissão em dia, estarmos
confessados, né? Depois, ainda mais, fazermos um projeto de conversão, né? Um projeto de vida, onde nós não pretendemos mais voltar aos antigos pecados, não pretendemos mais voltar, ou melhor, rejeitamos de forma assídua a vida antiga que levamos, seja ela qual for. E nesse sentido nos remendamos em Deus, né? É um grito de esperança para com Deus. Deus que é nossa fortaleza, Deus que é nossa esperança, em Ti, Senhor, nós confiamos. E então nos apegamos e nos convertemos por meio deste grande júbilo, né? Desta grande alegria que Ele nos concede, que é a salvação. Em Roma, nós teremos as portas santas, e por isso aqueles que participarem e conseguirem passar pelas portas santas em Roma, por exemplo, nas basílicas papais, as maiores, São Pedro no Vaticano, Santíssimo Salvador em Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros, além de Roma, temos algumas outras que é na Terra Santa, pelo menos 3 basílicas delas que nós podemos destacar, por exemplo, a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém, bem como a Basílica da Natividade em Belém e da Anunciação em Nazaré. São as outras 3 portas principais santas. Padre, mas nós estamos aqui no Brasil, estamos no Paraná. Estou daqui de Apucarana, aqui de Santa Fé, aqui da Diocese de Apucarana. Não tenho condições de ir para a Porta Santa em Roma e nem muito menos em Jerusalém. É uma coisa muito utópica para mim. Não vou obter então as indulgências? Não. Aí é que nós temos este grande detalhe. Podemos, nas nossas igrejas mães, a igreja mãe de nossa diocese, obtermos estas indulgências através da passagem pela Porta Santa da Catedral Diocesana. Sou daqui de Maringá, ótimo. Na Basílica Catedral aí de Maringá, obterei a minha indulgência plenária. Plenária quer nos dizer indulgência total, né? Desde que arrependidos, desde que rezando pelas intenções do Santo Padre, tendo feito a caridade com os irmãos e tendo este projeto de vida e este propósito de conversão total, então podemos passar confiantes, dado a bênção pelo núncio apostólico, como nós teremos agora na Romaria, né? Ou também a bênção por outro qualquer arcebispo ou bispo da sua diocese, terá com estes requisitos a sua indulgência plenária, a nossa indulgência plenária. Muito bem. E nesse sentido, Padre Júnior, nós temos aqui na nossa diocese, decretado pelo nosso bispo, Dom Carlos, algumas igrejas que ele colocou como santuário jubilar, né? Então são igrejas que normalmente não são santuários propriamente dito, algumas já são, né? Sim. Como por exemplo Astorga, mas outras como por exemplo Colorado e Santa Fé, não eram igrejas de santuário, mas foram decretados santuário jubilar. Qual o significado disso? Bom, nós podemos ver que na bula de proclamação do Papa Francisco sobre o Ano da Esperança, como ele vai nos dizer, né? Alguns santuários marianos que também recebem, em todo o texto que se encontra no site do Vaticano, sobre a bula de proclamação do jubileu, nós encontramos que santuários marianos também têm esta possibilidade de receberem essas indulgências. Sejam eles santuários internacionais, nacionais ou muito específicos, desde que sejam santuários, né? Intitulado pelo bispo local ou não, ou com um caráter maior, por exemplo, Aparecida é uma porta santa, né? Ou o próprio Astorga, como nós temos, santuário de Nossa Senhora Aparecida, também temos este grande diferencial que pode se obter ali a sua indulgência plenária. Mas podemos dizer ou nos perguntar, há alguns outros santuários específicos e designados pelo Papa ou pelos bispos e que promovem também esta dimensão das indulgências? Nós podemos dizer que sim. Sim. Os fiéis poderão, então, obter a indulgência plenária do jubileu ou parcial, se individualmente ou propriamente num grupo de peregrinos, de romeiros, visitarem devotamente o quê? Qualquer lugar jubilar e aí dedicarem um período, primeiro, de adoração eucarística,
15 minutos, meia hora, 1 hora com o Senhor sacramentado. Jesus Cristo, hóstia perfeita para cada um de nós, alimento salutar, adoração eucarística e a sua meditação. Concluindo depois com uma oração que o próprio Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, oração universal, a profissão de fé, o nosso santo creio, que nós recordamos aquilo que Cristo fez por nós, né? Desceu dos céus, se encarnou por cada um de nós, não tendo ele cometido pecado em forma nenhuma, mas assume a nossa condição de pecadores para nos trazer a salvação. Professar o santo creio. Recapitulando, adoração ao Santíssimo Sacramento, depois a oração do Pai Nosso, a oração, a profissão de fé com o Santo Creio, e depois, além da profissão de fé, em qualquer forma legítima, as invocações a Maria, com a oração do Salve Rainha, com a oração angelical, né, a Ave Maria, cheia de graça, tido como a oração à Mãe de Deus, ela que socorre-nos sempre. Puxa, que legal. Então, você que nos escuta já está sabendo, aqui na nossa diocese, nós temos então como a Igreja Mãe, a Catedral, o lugar de Porta Santa, onde nós teremos essas indulgências. E decretado pelo nosso bispo, Dom Carlos, nós temos algumas outras localidades decretadas como santuários jubilares, onde também podemos buscar essas indulgências da forma como o Padre Júnior nos falou agora. E vamos recapitular aqui. Na nossa diocese nós temos esses santuários jubilares ou locais jubilares, aqui, começando aqui por Santa Fé, claro, né, dizendo a nossa cidade aqui que foi decretado. Temos Colorado, Astorga, no Decanato Norte. Depois nós temos no Decanato Central apenas a Catedral, né, é isso. Exato. Depois nós temos no Decanato Sul Ivaiporã, na Bom Jesus, é isso. Temos Santa Rita de Cássia, que já é santuário. Santuário. Né? E está faltando algum outro, padre? Araponga, se não me engano, tem o santuário. No santuário de Nossa Senhora Aparecida. 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 Sendo o santuário dedicado à Mãe de Deus, acho que Santa Rita talvez não entraria, deve ser dedicado à Mãe de Deus, né, nesse sentido. Então, há essa possibilidade, pelo que aparentemente está na bula ali de proclamação do Ano Santo. Muito bem. Né? Então tá. Então, nesses locais, por assim dizer, extraordinários, que foram decretados pelo bispo, no nosso caso aqui na nossa diocese, pelo Dom Carlos, então nós temos esses procedimentos em que é pedido que o padre acabou de falar. Então nós vamos recapitular aqui, porque é importante você se preparar de uma forma profunda para esse momento. Primeiramente, nos é pedido a peregrinação ao santuário. Então, olha bem, quem é de Santa Fé não vai conseguir as indulgências visitando a igreja local de Santa Fé. Quem é de Astorga não vai conseguir as indulgências visitando a igreja local de Astorga. Quem é de Colorado também não vai conseguir visitando a igreja de Colorado. Nós temos que sair em peregrinação, individualmente ou em grupo. E aí, chegamos no lugar, precisamos dedicar um tempo de adoração ao Santíssimo. Todas as igrejas têm um lugar onde tem o sacrário, e ali está o Santíssimo. Aí fazemos, depois dessa adoração, a oração do Pai Nosso, a oração do Creio, do Santo Creio, dizendo naquilo que nós cremos, mas não é uma oração para ser feita da boca para fora, né, padre? Exato, é para ser feita com convicção, com fé. Depois nós fazemos as invocações de Nossa Senhora. Exato, como a Salve Rainha, a oração da Ave Maria, né, e tudo isso nas intenções do Santo Padre. Justamente, pronto. E isso daí também precisa estar acrescido da confissão? Com certeza. A confissão é um pré-requisito, pode-se dizer assim. É o fermento do bolo, né? A confissão é sempre o fermento do bolo. Sem fermento, o bolo cresce? Não cresce. Não cresce. O pão não cresce também. E então precisamos sempre desse caráter da confissão, e depois que, após todos esses requisitos da adoração ao Santíssimo, da oração do Pai Nosso, a profissão de fé com o Santo Creio e pedindo a intercessão de Maria Santíssima, nós obtemos da Santa Missa o perfeito milagre, que é o da Eucaristia, onde nós podemos comungar da Eucaristia. Né? Muito bem. Olha só, isso tudo nós estamos falando a respeito de como conseguir essas indulgências.
Padre, já podemos falar sobre as indulgências ou tem alguma outra coisa que o senhor gostaria de colocar a respeito ainda do jubilar, do ano jubilar da nossa diocese? Acredito que dê para falar já, sim. Vamos, então. Com certeza. Falando agora a respeito de indulgências, o que são indulgências? Nossos fiéis às vezes têm uma confusão, gera uma confusão, e eu entendo isso e eu gostaria, antes do padre nos esclarecer exatamente o que é tudo isso, gostaria de colocar assim que as indulgências, de uma forma muito pejorativa, que não foi do jeito como foi, por assim dizer, dito, feito propaganda, ela foi um dos pontos, né, de calcanhar de Aquiles, por assim dizer, quando houve o cisma da igreja com Lutero. Por uma situação muito particular, específica daquela região onde ele estava, na Alemanha. Então, é uma coisa muito particular, muito específica, não condiz à realidade universal da igreja. As indulgências, elas têm um caráter extremamente, como eu poderia dizer, grande e de um potencial muito grande de salvação, porque elas têm, de fato, um poder muito grande. E eu estava até conversando antes aqui com o Padre Júnior, dizendo que quando eu aprendi a respeito das indulgências, eu aprendi uma metáfora bastante interessante, e antes do Padre falar a respeito da forma mais teológica, eu gostaria de colocar essa metáfora. Imagine uma parede branquinha, limpinha, inteirinha branca. Você vai lá e pega um prego, pega vários pregos e vai pregando pregos naquela parede. Esses pregos são os pecados. Nós vamos cometendo pecados e a parede fica cheia de pregos. Aí nós nos arrependemos de ter feito aquilo e vamos à confissão e vamos, de fato, pedir perdão a Deus. Aí o padre, como instrumento de Deus, como instrumento de Jesus, nos concede a absolvição dos pecados. Então todos os pregos são arrancados da parede, mas a parede ficou toda furada. Esses furos são as consequências do pecado, que nós dizemos na igreja como penas temporais, que nós vamos ter que acertar de um jeito ou de outro. O pecado gera consequências na nossa vida, também na vida dos outros. Então existem essas penas temporais, que, como nós temos na nossa doutrina católica, elas são aliviadas ou são extirpadas, são de fato purgadas no local, num tempo chamado purgatório. Mas como nós podemos fazer para que nós não precisemos mais purgar isso quando passarmos dessa vida para a próxima? Tem um jeito, que são as indulgências. As indulgências é como se nós passássemos massa corrida de novo nessa parede, tornando ela de novo branquinha, sem nenhum furo. E isso só é possível através da dispensa de uma coisa muito, muito valiosa da igreja, que ela tem exatamente esse nome, Tesouro da Igreja, que são as virtudes dos santos mártires, de todos os santos da história da igreja, junto com as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo, que formam esse tesouro que a igreja pode dispensar para nós. Então vamos saber um pouco mais a respeito do que de fato essa indulgência e por que é importante para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual, nós alcançarmos essa indulgência. Inclusive, padre, tem um jeito que eu não sei se ainda é atual, mas lembro que antigamente o pessoal falava lucrar. Lucrar indulgência. Lucrar falavam indulgência. Assim. Tá vendo? Tem até Sim. Nós temos dentro da igreja um manual, contexto de exato. Que parece que gira em torno de conversas, por assim dizer, financeiras, né? Sim. A economia da salvação, né? Lucrar indulgências, exato, né? exato. Tesouro da igreja. Tesouro da fé, Exato. né? Mas tudo isso é espiritual, nada é de fato material. E nós vamos saber um pouco disso agora, né, pai? O próprio, acho que o manual do apostolado da oração traz, né, por usar a fita do apostolado, tantas indulgências, né? Sim, depois se consagrar, né, fazer parte mesmo do movimento, mais tantas indulgências, lucrando indulgências nesse sentido. Mas mais do que uma opinião pessoal minha, o que a Santa Igreja vai nos dizer? Afinal de contas, o diácono colocava para nós
que são 2025 anos de história, né? Não são aí um pouco tempo, uma caminhada cega, no nada, em que brotou da cabeça de alguém e de repente saímos falando, né? São 2025 anos de história e que a própria igreja vai nos orientar. Para quem tem em sua casa, este aqui que eu apresento é o Catecismo da Igreja Católica. É um livro bastante grande e ele compila toda a nossa fé católica. O que nós precisamos saber, defender a nossa fé, como saber defender, está tudo contido neste depósito também de nossa fé, explicado para cada um de nós, né? E aqui nos fala no capítulo, no parágrafo, 1461, as indulgências. E eu gostaria de partilhar com vocês. Afinal de contas, querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, você que chegou agora acompanhando a nossa programação. Estamos falando sobre indulgência. Falamos há pouco sobre Ano Santo, Ano Jubilar. O que são as indulgências na Igreja Católica? As indulgências na Igreja Católica são esta remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados, já perdoados quando há culpa. Remissão que o fiel, bem disposto nesse sentido, bem disposto, obtém, em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das santificações, isto é, destes méritos que são as indulgências que Cristo nos garantiu através da sua paixão, morte e ressurreição. O Catecismo da Igreja Católica ainda nos coloca: a indulgência é parcial ou plenária, conforme liberdade parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis batizados, todos os cristãos batizados podem adquirir indulgências para si mesmo ou aplicar pelos defuntos. Os fiéis defuntos, por algum ente querido, podem conseguir estas indulgências. As indulgências que anualmente conseguimos é através da participação da missa no Campo Santo, no cemitério, né, onde nós vamos lá confessados, arrependidos, rezamos pela alma dos nossos queridos entes queridos, rezamos pelas intenções do Santo Padre, cumprimos aqueles requisitos que nós falávamos antes, comungamos nesta mesma intenção, então lucramos indulgência para aquele que nós queremos interceder ou também para nós mesmos nesta situação do Ano Santo, como estamos vivenciando ao passar pela Porta Santa para nós mesmos, né? Esta é a fala da Igreja, mas que, em síntese também, nós podemos pegar aqui. Houve alguns erros, né? O padre, aqui eu destaco que ele fórmula para a gente aqui a doutrina católica através de meios de santificação. O cônego Baulenger, um sacerdote francês, já, se não me engano, do século XVII, XVIII, em que ele vai nos dizer, houve alguns erros durante a igreja, ou melhor, durante o tempo da nossa igreja, em que foi mal compreendido, especificamente por uma figura que nós podemos falar, é ele quem nos coloca alguns erros que Lutero, lá em 1517, vai pregar as 95 teses na porta da igreja e vai, então, decretar, né? Por exemplo, o padre cônego Baulenger, francês, vai nos dizer assim: Lutero, de começo, verberou os abusos que se tinham introduzido na concessão de indulgências, acusou falsamente a igreja de transformar em indústria de piedade para arranjar dinheiro e depois passou a impugnar a tese, a própria teoria das indulgências. Os protestantes modernos, alguns deles, não todos, mas repetem essas mesmas objeções. Mas, enfim, o que seriam, de fato, essas indulgências, conforme nós tínhamos aqui, vimos há pouco, através do o nosso catecismo da Igreja Católica? A indulgência ela tem um papel central na nossa fé. Ela, como o próprio catecismo nos diz, esta remissão de nossa pena temporal não tem nada a ver com a dimensão de dinheiro, tanto é que a indulgência ela não é cobrada. Você chega na Igreja Católica, por exemplo, na romaria que nós vivenciaremos, o bispo não vai estar dizendo, olha, para você receber a indulgência hoje, pegue aí e me traga a sua conta bancária, ou pegue aí e me dê tanto em dinheiro. Não é isso, né? Infelizmente foi uma concepção errônea, e através de um certo contexto, que também não cabe neste momento,
mas que infelizmente superamos. E com a graça, ou melhor, superamos, graças a Deus. Então, não é e nunca foi, né, padre, a realidade da nossa igreja. Nunca foi. Capaz, né? capaz. Então, é algo que uma má interpretação, foi com pego certeza. fora de contexto. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, no Salmo 13 e dizer, olha, a Bíblia diz que Deus não existe. Lá no Salmo 13, se não me engano, no versículo 1, está dizendo, Deus não existe. Mas se eu pegar isso fora de contexto, só a frase, eu vou dizer, olha, na Bíblia está dizendo que Deus não existe. Mas o que estava dizendo antes? O ímpio em sua mente diz, Deus não existe. Quer dizer, tem uma frase antes e tem algo que sai depois. Então, quando a gente pega algo, mesmo da Bíblia, fora de contexto, a gente pode dar a interpretação que a gente quiser para aquilo. Mas não é assim que funciona, não é assim que nunca funcionou. E nós podemos, sim, lucrar indulgências. Com certeza. Isso é algo precioso, é um tesouro da nossa igreja. Não podemos deixar passar essas chances. Exato. Então, estamos nos preparando. Daqui a pouco vamos falar da Romaria. Com né? certeza. Né, padre? E olha... Que oportunidade, Tremendo. É bênção sobre bênção. Exato. É o ano jubilar dobrado, né? Quer dizer, exato. olha só. Mas vamos lá. Seguindo aqui com as indulgências. Certo. O próprio Levítico dizia sobre essa questão, que é Deus mesmo quem nos anuncia esse tempo de bênçãos, esse tempo de jubileu, esse tempo de ano da misericórdia de Deus que nos concede. Nós tocamos por cima, é claro que não dá para desmiuçar tudo aquilo que aconteceu historicamente, e claro que a história também sempre tem as suas duas vertentes, né? Nunca podemos acreditar somente através de um lado da moeda, mas devemos ali ver os dois lados da moeda e ver o que tem mais coerência, né? Quem conta um conto aumenta sempre um ponto, né? Então, temos que levar tudo isso em consideração. Aconteceu que em 1500 o Vaticano estava em construção ainda, a Basílica Papal estava em construção e este ex-católico, pode-se dizer, Lutero, monge inclusive, né? Então pegou erroneamente esta questão de que havia sim o pedido de dinheiro, mas por conta da construção da Basílica de São Pedro, mas que não estava atrelada realmente à questão de indulgência. A indulgência, desde o Bonifácio VIII, ela nunca teve esse caráter e conotativo de lucro material, dinheiro, monetário, né? E as riquezas que a Igreja adquiriu ao longo destes 2025 anos, não podemos... no popular fala, nossa, a igreja é tão rica, por que não doa tudo aos pobres, né? Acontece que foi doação dos pobres, de nós mesmos, pobres, né? Foi própria doação para mantermos a nossa fé em vigor, para mantermos a nossa instituição, para mantermos aquilo que Cristo mesmo nos confiou. Mas, padre, né? Eu até gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui novamente a respeito disso. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que você vai fazer doar os bens da igreja? Por exemplo, você acha que o bem da igreja é um valor grande em dinheiro que está guardado em algum lugar? Não. O que o pessoal diz que a igreja é muito rica é porque está cheio de obras de arte dentro da igreja. Como você vai vender uma Capela Sistina? Não tem como. Como você vai vender daqueles quadros maravilhosos? E que valor que isso tem? Isso é um bem que não pertence exatamente à igreja, é um bem da humanidade. Doado, né? Então está lá exposto para que todos possam ir ver. O pessoal critica muito a nossa igreja em relação, por exemplo, à Biblioteca do Vaticano, que tem obras maravilhosas lá. Está aberta. E está aberta, inclusive, para qualquer religião. Exato. Há algum tempo atrás, o Papa, na época do Papa São João Paulo II, ele convocou uma reunião de pessoas não católicas, inclusive evangélicos, né, protestantes e ateus, para fazer uma investigação a respeito de um determinado tema e abriu as portas da biblioteca. Disseram que eles podiam investigar o que eles quisessem lá dentro. Sabe o que aconteceu? Mais da metade deles viraram católicos. Os que eram ateus acabaram reconhecendo que Deus de fato existe. E isso normalmente é o que acontece. A riqueza da nossa igreja, eu remeto ela ao meu querido patrono São Lourenço, né, patrono dos diáconos,
que ele, quando foi abordado pelo imperador, na verdade, na figura do governador, que foi buscar os tesouros, o tesouro da igreja, ele abriu as portas da igreja de Roma e mostrou os pobres. Eis aqui o tesouro da igreja, Exato. os pobres. E, de fato, o tesouro da igreja são os pobres. Agora, né, padre, a gente sabe, precisamos de recursos financeiros. Fizemos agora, há pouco tempo, foi feito aqui na nossa diocese, uma reforma da nossa catedral, que ficou lindíssima. Sim, sim. Mas para que aquilo lá? Para angariar mais fundos? Para vender alguma coisa? Não. É justamente para quem entrar lá estar num clima espiritual perfeito, para que possa ser mais pura a adoração, possa ser mais puro o culto. E isso acontece em todas as igrejas. Precisamos sempre de lugares o mais perfeito possíveis. Para que isso? Para que conduza o fiel para essa espiritualidade. E, infelizmente, no nosso mundo, isso custa dinheiro. Mas a igreja não se apoia nisso. Só que uma coisa pode ter certeza. Para Deus, o melhor. E nós temos isso agora no patrono aqui dos nossos presbíteros, né, do padre São João Maria Vianney, que morava, dormia no chão, morava num casebre, num lugar muito, muito, muito pobre, mas que quando ele ia para o altar, ele usava as roupas mais bonitas, os paramentos mais bonitos, e dizia: para Deus o melhor. Eu vivo na pobreza, mas na hora que eu estou em persona Christis, ali o melhor. Até hoje, não sei se o padre sabe, mas a cidade de Dars se tornou referência no mundo em relação a paramentos. Os paramentos mais lindos do mundo são feitos em Dars. Eu também fiquei sabendo porque um amigo, o diácono, foi visitar lá a cidade e trouxe essa informação para mim. Diz que os paramentos mais bonitos, mais lindos até hoje, de toda a igreja ocidental, são fabricados em Dars, por conta dessa história de São João Maria Vianney. Sim, sim. Olha que coisa bonita, né? Bacana, muito bonito. Então, voltando agora, com certeza. Senão a gente vai... Exato, começamos a viajar na história da igreja, que é maravilhosa. Mas é muito interessante, com toda certeza, Fábio. Fábio, né? Sim. Eu não estou errando o seu nome. Não. Mas com certeza. Às vezes, num juízo assim de valores, podemos resumir a igreja apenas na dimensão monetária e não é somente isso, né? Se nós olharmos, dê uma pesquisada rápida aí no seu Google, no seu celular, quais as obras de caridade que a Igreja Católica Apostólica Romana ela tem feito para toda a humanidade. Isso em dimensões continentais, não é apenas aqui em Apucarana, não é apenas em Londrina, em Maringá, mas em dimensão global. Veja o benefício que também a Igreja faz na dimensão, nessa assistência, primeiro, espiritual, na dimensão temporal também, com relação à saúde dos irmãos e das irmãs necessitados, na fome, no combate à fome, no combate contra esta violência de morte também, né? Essa cultura da morte. O Papa Francisco coloca isso na questão da bula de proclamação do ano jubilar, alguns requisitos, ou seja... nem tudo resume-se só a dinheiro nesse sentido, né? Pelo contrário. E a nossa prática é buscar sempre, através da fé, levar cada um, mesmo que não tenhamos nós mesmos alimento, mas levar o outro ao conhecimento de Jesus e dar sempre do melhor para Deus e para os irmãos também necessitados nesse sentido, né? Por isso que os templos referem-se por sua beleza, sim, porque é casa de Deus, é templo de Deus. Nós gostamos de ter as nossas casas bonitas. Quem não gosta, né? Quem não almeja ter uma casa reformada, o carro do ano, ou um carro melhor? Se nós gostamos para nós mesmos bens próprios e materiais, que sabemos que vamos morrer e vai ficar por aí, imagine para Deus o que nós não fazemos para ter também de benefício para Ele, né? Para Deus, nesse sentido, essas suntuosidades, porque refere que temos este apoio maior e centralidade, que é Deus, né? E queremos para Ele sempre o melhor, para louvar, bendizer e honrá-lo. Nós falávamos sobre as indulgências ainda, né? Sim. Podemos continuar? Claro, devemos continuar, né, a respeito de como é importante, né, e sabermos que temos esse tesouro dentro da igreja e como buscá-lo. Sim.
independente do que disserem para você, meu querido irmão católico, busque a sua indulgência. Vai fazer diferença na sua vida, no seu caminhar espiritual. Tenha certeza disso. Com certeza. Bom, nós apresentamos aqui o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1471, o quadro todo sobre a indulgência, um pequeno parágrafo que vai nos dizer o que é a indulgência, mas no popular também podemos direcionar. É a remissão desta pena temporal de cada um de nós, após a devida confissão dos pecados já perdoados no sacramento da confissão, e elas estão em um certo meio de purificação espiritual para cada um de nós, de aproximação verdadeiro e cada vez mais fecundo à graça divina de nosso Deus. Algumas leituras bíblicas na nossa Sagrada Escritura podemos trazer neste sentido. Por exemplo, se nós pegarmos o segundo livro de Samuel, lá no capítulo 12 nós temos uma penitência que é imposta pelo profeta Natã a Davi, nesta dimensão de indulgência, né? Ou seja, não nasceu com a Igreja Católica, mas já é escriturística bíblica. Um segundo exemplo que podemos pegar aqui é lá no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, versículo 8, quando nós temos Zaqueu, que dá satisfação a Deus e ao próximo também, nessa dimensão indulgenciária, né? E ainda uma terceira, para terminar, o perdão concedido de São Paulo a um pecador de Corinto também. É uma modalidade da indulgência mostrada perfeitamente também aqui para a nossa igreja, enfim, sempre que usou deste grande poder que é dado por Deus através de diminuir a penitência de todos os fiéis. Isso nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 2. Agora, podemos nos perguntar, tudo bem, a Igreja Católica faz uso deste poder que dizem ser dado por Deus. Não dizemos ser dado por Deus, e podemos provar para você que não dizemos ser dado por Deus, mas é dado por Deus. Foi dado pelo próprio Cristo a Pedro. Quando nós pegamos na sua Bíblia, irmão, capítulo 16 de São Mateus, versículos 18 a 19. É Jesus quem vai direcionar a Pedro estas palavras. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Tudo bem, mas se tem mais alguma outra possibilidade, então, a não ser só esta frase, estas pequenas palavras de São Mateus, que já é muito para nós todos? Temos também capítulo 18 de São Mateus, o próprio Cristo, no versículo 18, vai ainda nos direcionar. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Nesse sentido, é o próprio poder espiritual dado por Jesus Cristo, nosso Salvador, à comunidade dos apóstolos, que nós podemos chamar hoje de magistério da igreja ou bispos na tradução, né? É por isso que nós não vemos outras pessoas utilizando o nome de apóstolo, porque apóstolo verdadeiro, o verdadeiro apóstolo é aquele que esteve com Jesus, caminhando com ele, aquele que participou de sua paixão, de sua morte e o testemunhou na ressurreição e foi enviado a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e anunciar o reino de Deus. Nenhum outro poderia se autoproclamar apóstolo, porque somente estes foram os 12, foram assim tidos por Jesus Cristo, chamados verdadeiramente por eles, e claro que depois, numa sucessão apostólica, os bispos se reúnem nos concílios, nas ordenações, nesse sentido, e ali ungem aquele outro pároco, aquele outro sacerdote, aquele outro presbítero e o tornam bispo, né? Mas através de um colégio apostólico, que é o magistério, que são os bispos. É que aqui em Santa Fé, o nosso padre Pedrinho, né, nosso pároco, ele gosta de dizer, né, quando ele vai falar a respeito da sucessão apostólica, ele diz, se você pegar Dom Carlos José e ver quem foi o bispo que ordenou ele, o bispo que ordenou esse bispo, que ordenou esse bispo, que ordenou esse bispo, você vai necessariamente chegar a um dos apóstolos. Se não chegar a um dos apóstolos, quer dizer que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou seja, a nossa igreja, ela é chamada apostólica romana, igreja católica de universal, de apostólica justamente por isso. Fundada. Porque ela é
a sucessão dos apóstolos, a doutrina deixada pelos apóstolos. É bom a gente lembrar, né, padre, que Jesus, ele falou, ele não escreveu, ele só falou. Quem depois de algum tempo escreveu o que Jesus disse, depois de vivenciado aquilo de fato em comunidade, foram os apóstolos. E daí os seus sucessores. Então, é importante nós sabermos disso, que a igreja, antes de mais nada, ela tem uma tradição feita de um magistério que começou lá com os apóstolos e vem com os seus sucessores. Não é uma coisa qualquer, não. É 2000 anos de história, 2025 anos de história. Não dá para brincar com isso, não. Com certeza. Bom, voltando ainda um pouquinho nessa dimensão das indulgências. Padre, então como posso eu receber as indulgências? Né? Nós falávamos que tinha alguns certos requisitos para obter a indulgência. A primeira é a confissão. Né? Verdadeiramente arrependido, ir se confessar a um presbítero, a um sacerdote, de seus pecados, confessar os seus pecados a ele, e ali você obterá o perdão de Deus através dali da absolvição que o padre reza por você, absolve os seus pecados, mas há outros requisitos, como nós falamos já no início, a peregrinação a um santuário jubilar, por exemplo, como nós teremos esse ano, confessar-se, né, como nós dissemos, comungar em período próximo também da confissão, rezar pelas intenções do Santo Padre, além, é claro, de realizar o ato indicado, como atravessar uma porta santa ou participar de uma celebração especial. E aí eu volto em fevereiro. Vou lá para fevereiro, que nós temos o nosso próximo bloco, que é Romaria Diocesana. Exatamente. E agora, então, vamos falar a respeito desse momento tão aguardado pela nossa diocese, que é a Romaria Diocesana do dia 9 de fevereiro. Nós estamos em qual Romaria, padre? Este ano nós temos a graça de iniciarmos a sexta Romaria Diocesana. Fizemos 5 já. Já fizemos 5. Né? E agora temos a sexta. E sabe de uma coisa? Eu queria falar aqui para o padre em particular, que ninguém ouça, muito menos o nosso querido bispo Dom Carlos. Olha só. Mas o bispo tem uma segunda intenção com essa Romaria. Né? Ele sempre teve uma segunda intenção. Eu sempre percebi isso, que o bispo ele tem uma segunda intenção com essa Romaria. Se ninguém percebeu ainda, agora que a gente já conversou a respeito dos outros temas, inclusive a respeito do ano jubilar, mas principalmente a respeito das indulgências, todas as vezes que o bispo promove essa Romaria, é concedido poder pela igreja, através dele, e através de todo o cumprimento que nós fazemos das coisas para chegar na Romaria, porque na Romaria nós fizemos uma peregrinação, nós nos preparamos antes com uma boa confissão. Lá nós participamos da missa, comungamos, rezamos pelo Santo Padre e ainda cumprimos um outro preceito, que é a penitência, que nós fazemos através da Romaria propriamente dita, né? Como eu diria, da procissão. Isto, né? Que não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? Sempre é um tanto quanto penoso, mas que tudo isso desemboca na bênção final, na bênção apostólica que o bispo nos dá, e naquele momento recebemos a indulgência plenária. Então eu digo assim que o bispo tem um outro olhar porque ele nos concede isso. É algo que é brincadeira para fazer isso? Você acha que é brincadeira promover uma romaria dessa? É pouca coisa que tem que pensar? É pouca coisa que tem que organizar? Mas tudo isso, meu irmão, minha irmã, pensado por você, por amor, para que você tenha de fato esse momento dessa graça de ter as suas penas temporais totalmente apagadas e ter também, claro, o perdão dos pecados através da confissão que já foi feita. Mas olha que coisa maravilhosa, grande. Eu digo que o bispo sempre está de olho nisso, nos proporcionando esse momento maravilhoso. Aproveitemos, né, padre? Então vamos falar a respeito agora dessa romaria, da sexta Romaria Diocesana. Diácono, você colocava nessa intenção, né, de que talvez o bispo tenha essas duas intenções. Eu arrisco dizer, Deus, Dom Carlos não me ouça, mas que tem 3 intenções, eu acho. Tem mais uma terceira. Eu acho que a primeira delas é mostrar e alicerçar a nossa fé em um único e verdadeiro Deus, né?
e saber que esse único e verdadeiro Deus pôde escolheu uma mulher, não uma mulher qualquer, mas para nos trazer a salvação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E o terceiro ponto é marcar de uma vez por todas esta unidade que nós temos de 61 paróquias, de 61 comunidades, de 36 municípios. Ou seja, é a igreja que está ativa no mundo, é a igreja que está evangelizando, é a igreja que está em saída. O Papa Francisco tem nos colocado muito isso, né? É a igreja que está testemunhando a sua fé. São homens, são mulheres, são crianças, jovens, idosos. Esperamos 20 mil pessoas, com a graça de Deus, 20 mil pessoas nesta nossa sexta romaria, e tudo, com certeza, preparado com muito amor, com muito zelo, com muita prudência, para que tenhamos uma excelente romaria diocesana. E aí que nós colocamos a grande novidade. Este ano, por estarmos nos 60 anos de nossa Diocese de Apucarana, criada em 1965 e instalada também aqui entre nós, nós temos esta grande graça de celebrarmos o jubileu de nossa Diocese de Apucarana em todas as paróquias como esta marca central da unidade diocesana de Apucarana. E ao celebrarmos o jubileu de nossa Diocese, temos como centralidade agora, trazido como novidade pelo nosso bispo, que está na sua sexta edição, a Romaria Diocesana. Este ponto central de unidade diocesana, onde cada fiel, cada munícipe sai de seu município para vir em romaria, em peregrinação. É a Mãe de Deus que nos orienta. Na aparição a Lourdes, na aparição a Bernadette, ela vai nos orientar. Vinde a mim em peregrinação e obtereis então as bênçãos. Não porque é por mim, mas é porque eu sei a quem pedir, é a Jesus, né? Olhamos para a Mãe e nos deparamos com Jesus, né? Sempre, sempre, sempre. Buscamos a intercessão da Mãe e ela nos apresenta sempre a Jesus. Mas afinal de contas, o que significa então este ano jubileu, né, para a Diocese de Apucarana, esta romaria que nós estaremos vivenciando dia 9 de fevereiro, a partir das 9 horas ali no Lagoão, no ginásio Lagoão, e depois da Santa Missa sairemos em caminhada, em procissão, em peregrinação para a nossa Catedral Diocesana, Igreja Mãe de todas as paróquias de nossa Diocese. Além do mais, contaremos com a presença de todos os bispos do Regional Sul 2. Todos os bispos do Paraná estarão presentes, celebrando conosco, e teremos mais duas novidades. As outras duas novidades é que a mesma imagem que sobreviveu lá no século passado, ainda quando uma igreja havia caído, tombado, a mesma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, quando ainda era paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Apucarana, esta mesma imagem será coroada pelo Núncio Apostólico. E aí está a outra novidade. O Núncio Apostólico, meus irmãos e irmãs, é o embaixador do Papa no país, ou seja, é o representante oficial do Papa no país. Cada país católico tem um núncio apostólico, ou seja, um representante do Sumo Pontífice, e que nessa dimensão nesta dimensão entre diplomacia faz este papel e também tem este peso hierárquico, no sentido de que está em nome do Sumo Pontífice. É um bispo, né? Estará no meio de nós também, celebrando esta nossa sexta romaria, juntamente com os demais bispos de todo o Paraná. São em torno de 25 bispos, temos os eméritos, esperamos também, Dom Luizinho aqui estará lá conosco com toda certeza, e os demais bispos eméritos, com a graça de Deus, celebrando conosco esta nossa romaria, sexta romaria diocesana, que está próxima de nós. Falta aí pouco mais de 3 semanas no dia em que estamos gravando esse momento aqui na Rádio Desterro FM. E é importante salientar a respeito da presença do núncio, porque é a presença do Papa. O Papa, ele é o vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o representante na terra de Jesus, frente à igreja dele. O núncio apostólico é o representante do Papa naquele país. Então, meu irmão, minha irmã, o núncio que está no Brasil, ele não é brasileiro, né? Ele é italiano. Italiano? Ele virá aqui a Apucarana
para participar dessa romaria. É a presença do Papa aqui em Apucarana. Portanto, nada mais importante ou nada mais gracioso do que, de fato, participar dessa 9ª romaria. Novamente, eu faço aqui o que o bispo está fazendo conosco, né? Conclamando, de verdade, participemos dessa 6ª romaria. Vai ser um momento de muita bênção, de muita graça. Pode ser que você nem compreenda na sua cabeça, mas pode ter certeza que no seu coração você vai receber todas as bênçãos desse momento maravilhoso. Se organize, participe. Cada paróquia está organizando as suas comitivas, os seus ônibus, as suas romarias. E aqui em Santa Fé nós estamos com 4 ônibus disponíveis e cada paróquia tem os seus ônibus também disponíveis para levar os fiéis, além daqueles que querem ir de carro, claro, né? Cada um é livre para ir da forma como quiser. Mas se organize, participe, não é verdade, padre? Com toda certeza, com toda certeza. E você, querido irmão, fiel de nossa querida Diocese de Apucarana, católico, você também que talvez não seja de nossa religião, mas queira participar conosco também, afinal de contas, sabemos que Deus é o mesmo, com toda certeza, e temos este caráter de que se somos irmãos por intermédio de Jesus Cristo, Sim. que nos dá a adoção filial de Deus, né? Nos dá este caráter de somos filhos adotivos de Deus Pai por meio da encarnação do Verbo sobre a humanidade. E por isso também venha participar conosco, com toda certeza. O Dom Carlos, no último dia 31 de dezembro, ele ainda falava, e eu gostaria de trazer aqui as palavras dele, inclusive, de sua homilia, no dia 31, final do ano passado, 31 de dezembro, e ele dizia sobre este nosso ano jubilar. E eu gostaria de trazer as palavras dele aqui, em que vai nos dizer o seguinte: o ano jubilar é um chamado a irmos ao encontro daquele que veio até nós. A 6ª Romaria Diocesana, no dia 9 de fevereiro, é um momento de respondermos a esse chamado, portanto, com alegria e devoção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, que sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça seus caminhos e a sua salvação por entre os povos, nos lembra o Salmo 66. E ele vai continuar dizendo: vivenciarmos o jubileu diocesano de 60 anos, juntamente com o ano jubilar de 2025 da Igreja Católica Apostólica Romana, é mais que um presente divino, é um derramamento de bênçãos inigualável na história de nossa diocese. Motivo mais que justo para que, unidos na mesma fé, já nos preparemos para tomar posse das graças torrenciais que serão derramadas sobre nós. Pois as portas do perdão, da reconciliação, estão alargadas para todo aquele que se dispuser a voltar aos braços do Pai e se reencontrarem com a graça de Cristo por meio de Maria Santíssima, nossa querida Nossa Senhora de Lourdes. Essa é uma grandeza do ano jubilar, uma grande oportunidade, portanto, de reencontrarmos dentro de nós o Cristo, que deixamos muitas vezes escondido, apagado, fechado, num cantinho qualquer, e num ato de coragem escancarar todo o nosso ser e o nosso amor ao Rei da Glória, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Estas foram as falas de nosso bispo na sua homilia, dia 31 de dezembro do ano de 2024, já nos colocando nesta sintonia do ano jubilar de 2025, do ano santo, e também do ano jubilar particular de nossa diocese, dos 60 anos de nossa diocese de Apucarana. Puxa vida, assim, humildemente falando, Padre Júnior, eu digo, né, nos bastidores, e aqui só para nós dois, né, não tem Sim, mais ninguém escutando. Com certeza. Eu gosto de dizer sempre que pode ter diocese e bispo igual aos nossos. Melhor não tem não. Não tem não. Graças Igual pode até ter, melhor não tem não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do nosso bispo Dom Carlos José, e também através da nossa diocese de Apucarana. Que coisa maravilhosa poder fazer parte disso tudo, não é verdade? Sim. Muito bem, então estamos aqui com o nosso Padre Júnior Fagioli, que é vigário da Catedral aqui de Apucarana, e a Catedral de Apucarana, que é Basílica Menor de Nossa Senhora de Lourdes. E justamente
nesse contexto da Romaria, do ano jubilar, do ano santo, nós gostaríamos de perguntar e também tirarmos essa dúvida com o Padre Júnior, o que é Basílica Menor? Porque a nossa catedral não tinha essa denominação antes. A partir de algum tempo agora, ela é chamada de Basílica Menor de Nossa Senhora de Lourdes. Qual o significado disso, padre? Muito bem. O termo basílica, ele é muito interessante, porque significa realmente esta grande construção, este grande templo, e que, se nós formos pegar, Basileia é o nome grego nesse sentido, e que vem nos trazer a casa da rainha, né? Basileu significa a casa do rei, e Basileia significa a casa da rainha. Rainha, a mãe de Deus. Claro que se nós formos pegar, nós temos muito antes ainda ali no Império Romano, toda aquela uma melhor explicação do termo basílica nesse sentido. Mas o termo basílico ele foi ressignificado pelo cristianismo, né, de casa do rei temporal para a casa do rei eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós temos uma basílica, uma casa da rainha. Se Cristo é o rei, Maria Santíssima é a rainha. Dia 30 de outubro, se não me falha a memória, Dom Carlos esteve em Roma, junto com o Santo Padre, o Papa Francisco, e lá ele foi fazer um pedido para que fosse concedido à nossa Catedral Diocesana o título de Basílica Menor. O que é um título de Basílica Menor, se não, comparando assim, pode ser um termo honorífico que nós recebemos, né? Como um cidadão honorário, um título, né, que nós recebemos, também recebemos este título pelo Santo Padre, do Santo Padre, destacando a figura de Apucarana. São 60 anos de caminhada, lembrando que o próprio Dom Carlos, quando abriu a dimensão da nossa Romaria, ele já especificava um pouco nessa dimensão o porquê da Basílica, mas eu lembro que ele colocava o seguinte, que o próprio Dom Romeu já antes, o primeiro bispo de nossa diocese, ele havia feito todo o processo já pedindo a Roma para que tornasse Basílica. Este título honorífico, portanto, de destaque internacional, com toda certeza. No Brasil são um pouco mais de 80, se não me engano, basílicas reconhecidas pelo Papa, pela Santa Sé. No mundo todo são uma dimensão muito maior. Basílicas maiores é uma diferenciação diferente também, porque é uma outra diferenciação, perdão, e que são apenas as basílicas que estão em Roma, portanto basílicas maiores, como São Paulo, fora dos muros, Basílica de São Pedro, Santa Maria Maior e de Latrão, são as basílicas maiores no Vaticano, e as menores, Aparecida, agora a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, Basílica Nossa Senhora de Lourdes, Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, tem este caráter, este título, em que na Basílica Menor é requisitado alguns pontos, como a observância dos sacramentos, né, distribuir aos sacramentos, nesse sentido, com maior assertividade, não que nas outras paróquias não sejam, mas estar nesse sentido à disposição sempre, tendo um padre confessor, tendo padres para atendimento dos fiéis, além destacando a obra de caridade, né? A mesma, podemos comparar assim, a obra de caridade que o Papa oferta em Roma deve ser a mesma, claro que em proporção menor, a mesma ofertada em uma basílica, né, para os irmãos emigrantes, para os irmãos mais necessitados. Acolhendo as pessoas mais necessitadas. Acolhendo então, a todos. Além de toda a dimensão sacramental, ainda tem a questão de caritativa, com toda certeza. Se podemos resumir, basílica sacramentos e caridade, extensão do Papa Francisco, extensão do Vigário de Cristo. O padre, e você saberia me dizer se os lugares que recebem o nome de Basílica Menor, todas essas igrejas são dedicadas a Nossa Senhora? Não, nem todas são dedicadas somente a Nossa Senhora.
Porque eu conheço aqui Maringá, a Catedral de Nossa Senhora da Glória, Sim. é Basílica Menor. É. De Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana. Exato. Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida. Sim. Então, as que eu conheço são todas de Nossa Senhora, por isso a pergunta. Mas temos outras que são basílicas e que não necessariamente são dedicadas. A maior, por exemplo, de a São Nossa João do Senhora. Latrão, Exato. ela não é... Basílica São Pedro. São né? Pedro, é verdade. São Paulo fora dos muros. É verdade. Muito bem. Tá bom? Ótimo. Muito bem. Padre, para nós terminarmos aqui, ainda, e voltando um pouco ao assunto da Sexta Romaria, quem está convidado a participar da Sexta Romaria? Quais as cidades, quais as paróquias, quais os fiéis? Muito bem. Acho que para resumir em uma palavra, a todos. Todos os fiéis, todas as pessoas são convidadas a participar. Recém-nascido, bebezinho de colo, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, venham participar conosco de nossa Sexta Romaria Diocesana. Como posso obter mais informações, Padre Júnior, da nossa Sexta Romaria? Acesse aí, se você tem facilidade com a internet, acesse Diocese de Apucarana no Google, na internet.com.br, Diocese de Apucarana, .com.br ou através do canal no YouTube, DATV, ou também pelo site pelo Instagram, pelo aplicativo do Instagram, Diocese de Apucarana. Lá nós temos todo o roteiro, os padres que estarão na novena de Nossa Senhora, depois a preparação da Romaria, tudo isso fornecido através dos meios de comunicação. Além do mais, nos próprios avisos das Santas Missas, onde os párocos, os padres, fazem ali também o convite expresso a vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanham, para participarem da nossa Sexta Romaria com grande bênção e graça. Padre, nós temos uma pergunta aqui que precisamos fazer. A Rádio Desterro, ela tem um alcance muito grande, né? Ela alcança mais de 4 milhões de pessoas numa região muito grande, muito maior do que somente a Diocese de Apucarana. Nós pegamos aqui a Diocese de Londrina, de Maringá, pegamos as dioceses do interior de São Paulo, sul de São Paulo e sul do Mato Grosso. Temos essas pessoas que vêm em peregrinação para cá no dia de Nossa Senhora do Desterro, né? Nos terceiros domingos de Nossa Senhora do Desterro. Inclusive, esse próximo domingo agora será o terceiro domingo de Nossa Senhora do Desterro. Então tem um pessoal que vem de fora e de repente esse pessoal está nos escutando, está nos assistindo e vai pensar assim, poxa vida, eu não sou da Diocese de Apucarana, eu sou da Diocese de Maringá, sou da Diocese de Londrina, sou da Diocese de Dourados. Eu posso participar? Com toda certeza, com toda certeza. Além de não só poder participar, mas faço um convite. Você, meu irmão, minha irmã, que tem habilidade para organizar grupos de romeiros, faça o seu grupo de ciclismo, seu grupo de cavalgada, seu grupo em peregrinação andando também. Teremos alguns padres que virão andando. Olha só que legal. Padre Lucas Endo, da paróquia de São João do Ivaí, lá em São João do Ivaí, sairá, se não me engano, se não me falha a memória, 2 dias antes do dia 9 de fevereiro, sairá em peregrinação com os seus paroquianos para vivenciar a nossa Romaria Diocesana. Olha que legal. Então, além do território diocesano, seja na Diocese de Apucarana, seja na Diocese de Maringá, seja na Diocese de Londrina ou lá na Diocese de Três Lagoas, pode vir participar conosco, será muito bem-vindo, muito bem acolhido, e para celebrarmos aqueles 3 pilares que nosso bispo sutilmente deixa para nós: a mesma fé em um único Deus, fortalecer a nossa fé em Deus, e através desta Mãe Santíssima, que Deus mesmo observou, orientou e guiou para que pudesse nos trazer a salvação, Jesus Cristo. Além de celebrarmos nossa igreja em saída, igreja unida nestes 2 pontos e fundamentais requisitos. E, claro, lucrar como espiritualmente as indulgências, com toda certeza. Olha que legal. Padre Júnior, creio que chegamos ao final desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. E foi maravilhoso. É sempre muito gostoso falar a respeito da nossa igreja, Sim, né? Com certeza. E de um assunto tão gostoso como esse, né? Tem algumas coisas meio espinhosas aqui que de vez em quando a gente tem que dar uma contornada, mas é bom demais. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. O Padre Júnior se dispôs a estar aqui, veio de livre e espontânea vontade, né? De livre e espontânea pressão, eu diria até. Mas que bênção, Padre. Muito obrigado
por esses momentos aqui de sabedoria, Amém. de discernimento e também de aprendizagem para mim e acredito que também para todos os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço, Diácono Fábio, pelo convite, primeiramente, né? Já em dezembro, se não me engano, Sim. nós havíamos conversado se haveria essa possibilidade. Foi em novembro. Novembro ainda, Novembro, né? Novembro. E de lá para cá, havíamos conversando para organizarmos este conteúdo para você. Espero que enriqueça a sua fé, enriqueça o seu conhecimento também diante da nossa doutrina. Não acredite em tudo aquilo que ouvem pelas ruas aí, né? Procure, né? Eu ressalto novamente o Catecismo da Igreja Católica, as Sagradas Escrituras, um padre para dúvidas. Infelizmente nós temos muitas ideias, muitas ideologias pelo mundo afora e que se a gente for dar atenção a tudo, acabamos perdidos, né? Então, Exato. Por isso precisamos sempre dessa conscientização, essa conscientização da nossa fé. Isso é muito importante e por isso eu agradeço a você, Diácono Fábio, na pessoa do Padre Pedrinho. Sim. Também, missionário, né? Tito assim, sim. Com muito carinho. E parabenizando pelo trabalho de vocês nessa comunicação, levando sempre a nossa população, levando sempre aos nossos fiéis e com grande zelo, com grande cuidado e prudência, sempre o melhor da palavra de Deus, testemunhando, portanto, a palavra de Deus, anunciando o Evangelho. Muito bem. E Padre, mais uma vez eu digo, a nossa rádio é sua rádio, né? Amém, a Rádio amém. Desterro é a rádio do Senhor, é a rádio do Bispo, está de portas abertas. A hora que precisar, nós estamos aqui prontinhos para poder atendê-los, porque essa é uma rádio de evangelização, é a rádio que a gente quer transmitir tudo o que for possível de Deus e de toda a nossa diocese também. Amém, né? amém, amém. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado você, querido ouvinte, você, querido internauta que nos acompanhou nesse momento de aprendizagem aqui. E, se Deus quiser, voltaremos muito em breve com outros momentos como esse, também de muita aprendizagem. Deus abençoe a todos. Ah, Padre, muito bem. Uma bênção para os nossos ouvintes. Com toda certeza. Invocando também a presença da Senhora do Desterro, né? Um título belíssimo de Nossa Senhora, claro, através também do título de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de toda a nossa diocese, mas podemos rezar para a Mãe de Deus, que interceda sempre por nós, e por isso nós confiantes vos pedimos. A ti recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora de Lourdes, vosso povo clama. Socorrei e abençoai a Diocese de Apucarana. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de nossa Diocese de Apucarana, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. Deus o abençoe também. Amém. Obrigado. Desterro Cast, uma produção Desterro FM 106.5.